Graça e paz, amados. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos fazer a leitura do texto. Vamos ler o Evangelho segundo Lucas, a partir do capítulo 24. E vamos iniciar a nossa leitura a partir do verso 38. O texto diz o seguinte, verso 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: não são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que eu cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém, queridos. Esse é um texto em que o evangelista Lucas, ele, com seu entendimento, ele que foi um historiador, ele que era médico, e ele relata, ele registra essa passagem, esse acontecimento da história, em que Jesus, já ressurreto, Jesus que voltou dos mortos, entra em contato ou se apresenta para aqueles que eram seus amigos, seus discípulos e familiares. No texto, nesse capítulo em que nós vemos a parte da ressurreição, Jesus ele se apresenta a outras pessoas também. Antes disso, Jesus ele se apresenta a Maria. Ele se mostra ressurreto a Maria. Ele se mostra também ressuscitado para 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E agora ele se apresenta, talvez deixando ali por último aqueles discípulos. O restante daqueles discípulos que estavam juntos, estavam em uma casa, talvez nesse momento estavam escondidos, porque havia apenas 3 dias em que Jesus ele foi morto pelos judeus. Então houve naqueles dias uma perseguição àqueles que andavam com Jesus. Então aquelas pessoas, aqueles discípulos, esses amigos de Jesus, eles estavam recanteados, estavam marginalizados. E por que não também abatidos emocionalmente? Afinal de contas, Jesus Cristo, aquele em quem eles acreditavam, aquele em que eles entregaram a sua vida, creram que ele era o Messias, havia sido morto, havia padecido. E Jesus ele relata nesse encontro que haveria disso acontecer realmente. E pela surpresa, até mesmo de Jesus, aquelas pessoas elas não estavam crendo que era Jesus. Muitos ali imaginavam ser um fantasma. Eles ficaram cheios de temor.
Mesmo ouvindo relatos de pessoas que viram Jesus, que andaram com Jesus, eles ainda não acreditavam. Isso mostra muito como é a natureza humana e como é a natureza de Cristo em relação a nós. Porque o que acontece é que nós, por tendência da nossa natureza humana, da nossa carne, nós pendemos para aquilo que é humano, para aquilo que é carnal. A dificuldade de crer naquilo que a gente não pode ver é muito grande. Foi assim com Tomé. Tomé, o discípulo que andou com Jesus, que viu Jesus, que estava vendo Jesus na sua frente, ele não creu. Ele não acreditou quando pessoas falaram que Jesus Cristo havia aparecido para eles. E precisou que ele tocasse em Jesus, que ele chegasse mais perto. Então a nossa natureza humana, ela tende a não crer. Por isso que é uma luta muito grande nossa em manter a nossa fé firme, inabalável. Porque aquele que é cheio de fé, aquele que exerce a sua fé, aquele que faz prova de fé, ele é bem-aventurado. Porque a nossa tendência, amados, é distanciar de Deus. É distanciar daquilo que é bom, daquilo que vem dos céus, daquilo que é santo. Então a nossa procura maior, se formos depender apenas da nossa mentalidade humana, é nos afastarmos de Deus. Mas em relação a isso, a gente vê uma atitude também de Jesus. Jesus, ele se mostra muito paciente com aquelas pessoas. Eu não teria essa paciência que Jesus teve. Passaram anos ali, aquelas pessoas que acompanharam Jesus, o seu ministério, viram Cristo ressuscitar mortos, viram que Cristo multiplicar peixes e pães, viram Cristo curar enfermidades de cegueira, e mesmo assim aquelas pessoas não conseguiam crer no que estavam vendo. Jesus é muito paciente, amados. É muito paciente. Isso mostra como é a relação dele hoje em nossos dias. Afinal de contas, Cristo, ele é o intercessor, é ele que intercede por nós. Nós lemos na Bíblia, naquilo que Paulo escreveu, que ele intercede por nós. Ele está sentado diante de Deus, à destra de Deus. Ele que intercede por nós, ele sabe das nossas limitações, daquilo que nós temos, a dificuldade que nós temos, da nossa incredulidade. Então é ele que exerce essa paciência diante de Deus. Não é dizendo que Deus é impaciente, mas em um outro episódio, Deus quis destruir uma nação inteira quando eles se voltaram contra o próprio Deus e começaram a adorar a um bezerro de ouro. Eu imagino que talvez Deus não tenha essa paciência toda, mas é uma trindade. Então a paciência de um é a paciência do outro. Então Deus, ele é paciente conosco. Sabe que Deus nos ama, e ele tem nos amado todo esse tempo, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossas limitações, as nossas dificuldades, mesmo negando ele, mesmo nos afastando dele. Deus nos ama. Jesus Cristo, ele nos ama, e ele nos chamou para reinar junto com ele. Isso é motivo de muita alegria, irmãos, de estarmos sempre gratos por isso. Mas o que mostra esse episódio, esse acontecimento em que Jesus, ele se apresenta para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas estavam em um momento de dificuldade. Elas estavam apreensivas, desconsoladas, marginalizadas, como eu havia dito. E muitas vezes nós temos esse sentimento de estarmos tristes, desapontados. Podemos imaginar que aquelas pessoas estavam ali, e o motivo delas de não crer fielmente, de manter fiel ao que Cristo já havia dito, que ele já havia dito que ele iria padecer, mas que iria ressuscitar. Mas esse momento de dificuldade, ele faz parte da humanidade, faz parte da vida humana.
faz parte do homem. Então, em momentos de dificuldade, nós nos decepcionamos, nós ficamos tristes. Muitas vezes nós não entendemos a situação que estamos passando, esse momento que nos tira a paz, porque não há nada melhor do que você repousar no final do dia, conseguir dormir em paz, e acordar em paz e viver em paz. Mas nem sempre é assim. A nossa vida, nosso cotidiano, haverá situações em que nos vai tirar essa paz. Haverá momentos de dificuldades, e essas situações elas nos marcam. Algo que acontece em nosso meio é que as experiências negativas elas têm um impacto maior em nossa vida. Elas tendem a nos marcar mais. Algo muito prático e que acontece comigo ou com quem estuda para uma prova, quem faz faculdade, é de você responder questões. E quando você responde questões, haverá questões que você não vai acertar. Às vezes, mesmo achando que você está certo daquilo, haverá alguma ou outra que você não vai conseguir acertar. Mas isso é uma maneira de aprender. Há um ditado que diz que é errando que se aprende, né? E outro que fala que errar uma vez é humano, mas errar 2 vezes é burrice. Mas a gente erra, amados. Esse erro serve para nós aprendermos. Uma maneira de estudar, e eu que passei por um momento que eu estava estudando bastante, é exatamente isso, é responder questões. Então eu respondia muitas questões, e muitas questões eu acabava errando. Mas eu aprendia com o meu erro, que eu ia lá e fazia uma anotação, e isso servia para fixar melhor na minha memória. Então essas dificuldades que nós passamos, essas tristezas que nós temos, elas servem para nos ensinar. Às vezes o que acontece é que nós começamos a nos achar demais, a acreditar demais na nossa capacidade, na nossa própria capacidade. Isso é um risco quando eu perco a noção da minha dependência de Deus, da dependência que nós temos de estar sempre orando, de estar sempre buscando, de estar sempre louvando. Haverá alguns momentos em que nós passaremos por alguma tribulação, por algo que nos vai tirar a paz. Mas isso às vezes acontece para o nosso bem. Um exemplo que eu vi de um pastor, em que ele relatou um acontecimento em que um determinado dia ele acordou em sua casa e percebeu que sua filha não tinha se levantado. Então ele foi ver o que estava acontecendo. E a sua filha, ela estava desacordada, ela não acordava de maneira nenhuma. Então ele prontamente pegou tudo ali, pegou ela, acordou a esposa e foi para o hospital. E lá no hospital começaram a verificar o que estava acontecendo. Por que aquela menina ela não acordava? Então foi feito alguns procedimentos, ela pôde acordar. Só que havia algo acontecendo, ela não conseguia despertar totalmente. Então foi necessário fazer alguns procedimentos, aplicar um soro, alguma coisa. E nesse aplicar alguma coisa, isso estava causando dor. Para quem tomou soro, aquela agulhada, ela dói. Na verdade, é suportável para a gente, mas ela dói. Imagine isso numa criança. Imagine você acordar com uma agulhada na mão, no braço. Você vai, tremer todo. Então aquela menina, ela começou a chorar, começou a espernear. E aquele pai, a primeira intenção dele, por impulso, ele teve vontade de pedir para pararem, porque ela começou a chorar, começou a gritar. Mas aquele pai, ele entendeu que se não fizessem aquilo, se não tomassem aquelas medidas, não iam descobrir o que estava acontecendo. Então ele pensou com ele: olha, eu sei que minha filha está sofrendo,
Eu sei que ela está passando por algo que é doloroso para ela, mas eu sei que isso vai fazer bem para ela, que isso vai salvar a sua vida, que é isso que vai reverter essa situação. Então, as situações que nós temos, as dificuldades que nós temos, nós precisamos entender que às vezes isso acontece para o nosso bem. Que o fato de eu estar muito bem financeiramente, estar muito bem num relacionamento, estar muito bem na minha vida social, isso tudo pode mudar de uma hora para outra. Mas atitudes ou ocasiões como essas vão acontecer para, às vezes, nos trazer para perto de Deus. Porque é necessário que estejamos sempre próximos dele, buscando sempre a ele. Então aquelas pessoas, aqueles discípulos, eles estavam em um momento assim, um momento de dificuldade. Mas eles aprenderam naquele dia que Jesus não as abandonou. Jesus falou que iria voltar, que iria se apresentar, que iria cumprir sua promessa, e ele cumpriu. Aquelas pessoas, eles viram Jesus na sua frente. Jesus até pede algo para comer, né? Ele precisava de algo para comer? Talvez sim, ele estava, sem se alimentar há 3 dias. Mas ele quis mostrar que ele, assim, estava ali como um homem, que estava com eles, que eles poderiam conversar, poderiam abraçá-lo, que era ele de fato ali. Então aquela situação, amados, fez com que aqueles discípulos, eles renovassem a sua esperança, renovassem a sua força em Deus, a sua crença. Porque o motivo de ver o seu mestre morto, crucificado, num sofrimento tamanho quanto é a crucificação, poderia abalar a fé daquelas pessoas, e talvez de certa forma tenha abalado. Aquelas pessoas, os judeus, eles acreditavam que o Messias, ele viria como um rei poderoso, muito rico, que faria com que a nação romana caísse por terra. Seria um rei guerreiro, que levantasse um exército e vencesse todos aqueles impérios. Tudo o que aconteceu, amados, foi exatamente o oposto. Jesus mesmo disse várias vezes: meu reino não é desse mundo. Por que vocês esperam algo desse mundo? Meu reino não é desse mundo. Então busquemos as coisas que vêm do céu, as coisas onde está o reino de Deus. Eles queriam um guerreiro, queriam um rei poderoso. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Qual o perfil de rei que ele tinha? Um rei terreno não tinha como dizer. Mas aquelas pessoas, essas pessoas que estavam reunidas, mesmo contradizendo a ideia, a crença da maioria, porque a maioria do povo judeu não acreditava em Jesus, e não acreditam até hoje. Não crê que o Messias de fato veio, que ressuscitou, que um dia retornará. Mas essas pessoas, essa minoria, eles acreditaram. Então imagine você ir contra a ideia de todos, contra a ideia daquelas pessoas que você faz parte, aquela nação que você faz parte, e acreditar que Jesus de fato é o Messias, é o Salvador, é Ele que veio no mundo, Ele que está morrendo em meu favor. Então aquelas pessoas, elas ficaram abaladas por isso. Elas precisavam de um renovo, de um reânimo, de algo que as motivasse. E isso ainda acontece em nossos dias. Se nós permitirmos o agir de Deus em nossas vidas, isso vai acontecer. Seremos renovados,
seremos cada vez mais levados a buscar o Senhor. Aqueles homens em que depositaram sua confiança, que creram no Senhor, que mantiveram firmes, eles foram tremendamente usados na obra de Deus. Muitos ali se tornaram, mesmo não só os 11 na verdade que estavam ali, mas se tornaram pilares do Evangelho, que espalharam as boas novas de salvação. Pessoas foram conquistadas, pessoas que estavam contra a fé cristã, que não creram, até mesmo pessoas que perseguiram, como é o exemplo de Paulo, foram transformadas, e essa transformação perdura até hoje, continua transformando pessoas, continua salvando vidas, porque essa mensagem do Evangelho, amados, é uma mensagem de transformação, é mensagem de vida. Jesus nos restaura não para ter uma vida boa. O que nós vemos são muitas pessoas, muitos daqueles homens padecerem posteriormente disso, depois disso. Muitos sofreram, foram apedrejados, foram crucificados. Houve muito sofrimento para aquelas pessoas. Isso só valida como o Evangelho ele é magnífico. Não pelo sofrimento que foi causado naquelas pessoas, mas valida como ele é precioso. Porque mesmo com perseguição, mesmo tendo a sua vida em risco, porque haviam ideias contrárias a isso, contrárias à fé cristã, e houve perseguição àquelas pessoas, mesmo com tudo isso, aquelas pessoas permaneceram crendo que Jesus é o Salvador. Isso só reafirma a nossa fé, amados. E tem acontecido ainda hoje. O Evangelho continua transformando vidas. Um livro que me impactou grandemente foi o livro Lírio entre os Espinhos, que mostra como o Evangelho ele está sendo pregado, como o Evangelho foi pregado na nação da China, e que pessoas sofreram, morreram e ainda morrem por amor a Cristo. São perseguidas porque não podem adorar a Deus, não podem ter uma Bíblia nas suas mãos. Pessoas que sofreram torturas terríveis. São coisas que, ao ler ali, coisas que dá agonia, traz agonia só de ler. Imagine uma pessoa passar por isso. Imagine passando por tudo isso, ainda crendo em Jesus, ainda crendo que Ele é o Salvador, firmando cada vez mais sua fé, crendo que Jesus, Ele pode fazer muito mais na vida. Porque a nossa tribulação aqui, amados, a nossa tribulação nessa terra, ela não é nada comparado ao que nós temos reservado no céu, comparado ao que nos foi prometido. O que passamos aqui, o sofrimento que passamos aqui, ele não deve nos parar, não deve nos abalar, porque isso é temporário, é passageiro. E o que o Senhor tem feito todo esse tempo? Ele disse que prepararia lugares maravilhosos, lugares que estivessem reservados para o povo que confia nele. Se você confia nele, se você está crendo nele, se você permanece firme nele, saiba que tem um lugar para você, um lugar de glória, um lugar maravilhoso, um lugar que fará com que esqueçamos todas as nossas tristezas nessa terra, todas as nossas dores. Não haverá sofrimento, amados. Tudo que nós vemos aqui acontecer, tudo que nós passamos, a nossa mentalidade tem que estar lá em cima. Não tem que estar no sofrimento, naquilo que nos abala aqui. Mas é preciso que, para isso, nós busquemos cada vez mais a Jesus, entendendo que Ele que vai trazer esse renovo para mim,
não é pela minha própria força, mas é à medida que eu me aproximo dele, que eu me achego mais a ele, essa força ela é adquirida. Aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles estiveram, parte da sua caminhada, eles estiveram com Jesus. Eles caminharam com Jesus Cristo. Mas no primeiro momento eles não o reconheceram. Após Jesus trazer revelações para eles, do porquê aquele Jesus até então ele não havia se revelado. Mas porque aquele homem, ele teve que passar por tudo aquilo. Ele falou que isso já havia sido revelado em Moisés, já havia sido revelado nos profetas. E aqueles discípulos, eles não reconheceram Jesus. Mas no momento, Jesus, ele, acredito que seja algo bem característico dele, no partir do pão, em dar graças, aquelas pessoas que até então não estavam reconhecendo Jesus, nesse momento elas reconheceram, ela viu que Jesus estava ali. E eles perguntavam: olha, mas ardia em nossos corações, era um mestre no meio da gente e a gente não viu, mas a gente sentia que era um mestre. Muitas vezes o que acontece conosco é isso mesmo. Nós sentimos a presença de Cristo, mas nós não damos valor, não reconhecemos que é Ele agindo em nossa vida, que é Ele trabalhando em nossa vida. E a melhor maneira de ver o trabalhar de Jesus em nossas vidas, o trabalhar de Deus em nossas vidas, é cada vez mais se aproximando nele, cada vez mais buscando mais dele. Isso vem do entendimento, amados, em que Jesus, Ele não vai nos decepcionar. Mesmo que haja dificuldades, momentos difíceis, mas não haverá decepção em Cristo. Não haverá decepção que vai fazer com que eu tenha minha fé abalada se eu estiver nele. E se eu estiver nele, eu vou cada vez mais crer. Não serei influenciado por ideias erradas, por teologias falhas, que é o que vem acontecendo, infelizmente. Hoje mesmo eu vi um vídeo em que uma pessoa, ela estava fazendo, acredito que foi uma live, em que ela estava vendendo a unção. Nessa live ele falava que é a unção das mãos de José. Eu falei, não é possível que alguém que veja esse vídeo envie dinheiro para que esse cara mande um áudio, escreva uma mensagem transferindo a unção das mãos de José, onde que não tem cabimento. Mas infelizmente tem pessoas que caem nisso, que acreditam nisso. Pessoas que não acreditam que é a fé em Jesus Cristo que elimina qualquer dificuldade que tenhamos de entender a sua palavra. Porque à medida que eu busco mais, que eu oro mais, que eu me aproximo mais, eu terei revelações preciosas, coisas que nós não tínhamos conhecimento ao ler, talvez a segunda vez, a 10ª vez, a 50ª vez, né, pastor? O pastor já leu Romanos muitas vezes, e mesmo assim Deus tem revelado, mesmo assim Deus nos revela coisas que estavam ocultas, que não havia conhecimento, entendimento. Mas à medida que eu me aproximo dele, que eu busco mais dele, e isso é constante, eu terei mais revelações, sem precisar de entendimentos errados, de unção estranha, de onde quer que venha. Mas eu vou ver o agir de Deus em minha vida acontecer quando eu me aproximar dele, na fé genuína, no Evangelho. Há um livro que eu gosto muito, que é um livro de C.S. Lewis, que é o Evangelho Puro e Simples. Ali você vê como o Evangelho ele é simples, mas eficaz. E se você fizer essa leitura e não se identificar, há algo que precisa ser corrigido. Porque é esse Evangelho que nós cremos, amados.
É o evangelho puro, ele é simples, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Então, para nossa reflexão nessa noite, queridos, saiba que Jesus, ele tem nos acompanhado, ele tem sondado os nossos corações, é ele que intercede junto ao Pai. Então, o que precisamos fazer é buscar mais dele. Que a nossa vida seja uma vida simples, o evangelho simples, o evangelho puro, não o evangelho contaminado, mas busque a verdade que está na Bíblia, busque entender as Escrituras. A fé genuína, ela vem da palavra de Deus. Então busquemos cada vez mais nos aprofundarmos no entendimento, na fé em Cristo Jesus, porque é dele que vem a nossa salvação. Ele reservou um lugar maravilhoso para nós, e ele tem feito grandes maravilhas em nosso meio. É ele que opera milagres, amados. Ele já operou há muito tempo, continua fazendo maravilhas hoje. Então busquemos cada vez mais, aprofundemos cada vez mais o nosso entendimento, a nossa fé nesse evangelho, na mensagem de salvação que foi pregada há tanto tempo e continua nos transformando e nos guiando hoje. Amém? Diz que os irmãos fiquem com essa palavra, que o Espírito Santo continue falando em nossos corações e que Deus abençoe cada um de vocês. Que as palmas louvem ao Senhor.